Capítulo 12. Anne e Henrietta, as primeiras a se encontrar na manhã seguinte, combinaram dar um breve passeio à beira-mar antes do café. Desceram até a praia para observar o fluxo da maré que uma fina brisa de sudeste trazia com toda a grandiosidade permitida por uma praia tão plana. Admiraram a manhã, deram glória ao mar, compartilharam a delícia da brisa refrescante e permaneceram caladas até que de repente Henrietta disse: "Assim, estou convencida de que, com pouquíssimas exceções, o ar marinho sempre fez bem. Não há dúvida de que foi muito útil ao Dr. Shirley depois de sua doença na primavera do ano passado. Ele próprio afirma que passar um mês em Lyme lhe fez mais bem do que todos os remédios que tomou, e que quando está perto do mar sempre se sente jovem outra vez. Ora, não posso deixar de pensar que é uma pena para ele não viver sempre à beira-mar. Acho que seria melhor para ele sair de Uppercross e estabelecer-se em Lyme. Não acha, Anne? Não concorda comigo que é o melhor que ele poderia fazer, tanto para si mesmo como para a senhora Shirley? Ela tem primos e muitos conhecidos aqui, o que tornaria o lugar agradável para ela, e tenho certeza de que ela adoraria vir para um lugar onde pudesse ter assistência médica caso ele venha a sofrer outro ataque. Acho profundamente melancólico ver pessoas excelentes como o senhor e a senhora Shirley, que fizeram o bem durante toda a vida, gastando seus últimos dias num lugar como Uppercross, onde, com exceção de nossa família, eles parecem apartados de todo o mundo. Gostaria que os amigos dele lhe fizessem essa sugestão. Acho mesmo que deveriam fazer isso. E quanto a obter uma dispensa, não haveria dificuldades para ele nesta altura da vida, com o caráter que ele tem. Minha única dúvida é se algo poderia persuadi-lo a deixar a paróquia. Ele é tão rigoroso e escrupuloso em suas coisas. Eu diria até que exageradamente. Você não acha, Anne, que ele é exageradamente escrupuloso? Não acha que seja um falso escrúpulo o eclesiástico sacrificar a saúde por suas tarefas, que podem ser igualmente bem executadas por outra pessoa? E em Lyme também, que fica a apenas 17 milhas, ele estaria perto bastante para saber se as pessoas achassem haver algum motivo de queixa. Anne sorriu mais de uma vez consigo mesma ao ouvir aquilo e entrou na conversa, pronta para fazer algum bem, participando dos sentimentos de uma jovem como participara dos de um jovem, embora nesse caso pouco pudesse fazer, pois o que podia oferecer, além de um completo assentimento? Disse tudo que era adequado e razoável sobre o assunto. Discerniu os direitos do Dr. Shirley ao repouso, como devia,
Viu como era desejável que ele tivesse um jovem ativo e respeitável como pároco residente e até levou a cortesia a ponto de sugerir que seria vantajoso que esse pároco residente fosse casado. Eu gostaria, disse Henrietta, muito contente com a companheira. Eu gostaria que Lady Russell vivesse em Uppercross e tivesse intimidade com o Dr. Shirley. Sempre ouvi falar de Lady Russell como uma mulher capaz de exercer enorme influência sobre as pessoas. Eu sempre a considerei capaz de persuadir uma pessoa a fazer qualquer coisa. Tenho medo dela, como já disse a você. Muito medo, porque ela é muito esperta, mas a respeito demais e gostaria de tê-la como vizinha em Uppercross. Anne achou engraçado a maneira de Henrietta mostrar gratidão e também que o curso dos acontecimentos e os novos interesses e planos de Henrietta tivessem acabado por fazer que sua amiga fosse aceita por um membro da família Musgrove. Só teve tempo, no entanto, de dar uma resposta genérica e exprimir o desejo de que houvesse outra mulher assim em Uppercross, quando todos os assuntos morreram de repente ao verem Louisa e o capitão Wentworth caminhando na direção delas. Vieram também dar um passeio até que o desjejum estivesse pronto. Mas, como Louisa logo se lembrasse que tinha algo a comprar numa loja, convidou todos para que fossem com ela até o centro. Estavam todos à sua disposição. Quando chegaram aos degraus que subiam da praia, um cavalheiro que naquele mesmo instante se preparava para descer, educadamente retrocedeu e parou para lhes dar passagem. Eles subiram e passaram por ele, e ao passarem, o rosto de Anne capturou seu olhar, e ele olhou para ela com tamanha admiração que não podia deixá-la insensível. Ela estava muito atraente, seu rosto muito regular e muito bonito, com o frescor da juventude restaurado pela brisa que soprava sobre a pele e pelo brilho nos olhos que isso também produzira. Era evidente que o cavalheiro, de maneiras totalmente dignas de um cavalheiro, a admirou. O capitão Wentworth olhou para ela imediatamente, mostrando que notara aquilo. Lançou a ela um breve olhar, um olhar brilhante que parecia dizer: aquele homem se impressionou com você e até eu. Neste momento, torno a ver em você algo de Anne Elliot. Depois de acompanhar Louisa em suas compras e flanar por mais algum tempo, voltaram para o albergue. E Anne, mais tarde, ao passar rapidamente do quarto para a sala, quase se chocara contra o mesmíssimo cavalheiro que estava de saída de um dos quartos vizinhos. Antes ela imaginara que ele fosse um forasteiro como eles, e que o cavalariço de boa aparência que passeava nas proximidades dos dois albergues, quando voltaram, devia ser o seu criado.
O fato de tanto o cavalheiro quanto o criado estarem de luto reforçou a ideia. Estava agora provado que ele esteve no mesmo albergue que eles, e esse segundo encontro, por mais breve que fosse, também revelou mais uma vez, pelo olhar do cavalheiro, que ele a achava adorável, e pela rapidez e educação das desculpas, que era um homem de excelentes maneiras. Parecia ter seus 30 anos e, embora não fosse bonito, tinha um aspecto agradável. Anne sentiu que gostaria de saber quem ele era. Tinham quase terminado de jejum quando o ruído de uma carruagem, uma das primeiras que ouviram desde que chegaram a Lyme, atraiu metade dos presentes para a janela. Era uma carruagem de fidalgo, um cabriolé que vinha apenas dos estábulos até a porta da frente. Alguém devia estar de saída. Era dirigido por um criado de luto. A palavra cabriolé fez Charles Musgrove saltar para poder compará-lo com o seu. O criado de luto despertou a curiosidade de Anne, e todos os 6 se reuniram para olhar. No momento em que o dono do cabriolé atravessava a porta, em meio às referências e atenções dos empregados, e ocupando seu lugar partia. "Ah!", exclamou o capitão Wentworth de imediato e com um olhar de relance para Anne. "É aquele homem que passou por nós." As senhoritas Musgrove concordaram, e tendo-o todo seguido com os olhos até o mais alto da colina que puderam, voltaram à mesa de desjejum. O garçom logo em seguida entrou na sala. "Por obséquio", disse logo o capitão Wentworth, "pode dizer-nos o nome do cavalheiro que acaba de partir?" "Posso, sir. É o Sr. Elliot, um cavalheiro riquíssimo que chegou a noite passada, vindo de Sidmouth. Acho que o senhor ouvira a carruagem, sir, enquanto jantava. Ele partiu agora para Creherne, a caminho de Bath e Londres." "Elliot?" Muitos se entreolharam e muitos repetiram o nome antes que todas aquelas informações fossem passadas, mesmo com a rapidez de um garçom. "Meu Deus!", exclamou Mary, "deve ser o nosso primo, deve ser o nosso Sr. Elliot, deve ser, claro. Charles, Anne, não deve ser ele? De luto, exatamente como o nosso Sr. Elliot deve estar. Que incrível, no mesmíssimo albergue que nós. Anne, não deve ser o nosso Sr. Elliot, o herdeiro mais próximo do papai? Por favor", voltando-se para o garçom, "você não ouviu? O criado dele não disse que ele pertencia à família Kellynch?" "Não, senhora, ele não mencionou nenhuma família em especial, mas disse que seu amo era um homem riquíssimo e que um dia seria criado baronete." "Aí está, vocês veem?", exclamou Mary em êxtase. "Exatamente como eu disse, o herdeiro de Sir Walter Elliot. Tinha certeza de que acabaria sabendo se fosse verdade. Garanto que é um detalhe que seus criados se apressam em revelar em todos os lugares aonde ele vai. Mas, Anne, veja só que coisa incrível.
Queria ter olhado mais para ele, queria ter sabido a tempo quem ele era para podermos apresentar-nos uns aos outros. Você acha que ele tem o jeito dos Elliot? Mal olhei para ele. Estava olhando para os cavalos dele, mas acho que ele tinha algo do jeito dos Elliot. É surpreendente que o brasão não tenha chamado a minha atenção. Ah, o capote tinha sido pendurado sobre o painel da carruagem, cobrindo o brasão. Se não fosse por isso, tenho certeza de que o teria observado, e a libré também, se o criado não estivesse de luto. Nós o teríamos reconhecido pela libré. Considerando todas essas extraordinárias circunstâncias juntas, disse o capitão Wentworth, devemos ver nisso a mão da providência, que não quis que vocês fossem apresentadas ao primo. Quando conseguiu reter a atenção de Mary, Anne tentou calmamente convencê-la de que o pai delas e o Sr. Elliot não vinham há muitos anos mantendo relações suficientemente boas para que uma tentativa de apresentação fosse desejada. Ao mesmo tempo, todavia, era um secreto prazer para ela ter visto o primo e saber que o futuro proprietário de Kellynch era sem dúvida um cavalheiro e tinha um ar de grande bom senso. Não pretendia de modo algum mencionar o segundo encontro com ele. Por sorte, Mary não esteve presente quando cruzaram com ele durante o passeio matinal, mas se teria sentido injuriada pelo fato de Anne ter se quase chocado com ele no corredor, enquanto ela nem perto dele chegara. Não, aquele pequeno encontro entre primos devia permanecer absolutamente secreto. É claro, disse Mary, que você há de mencionar que vimos o Sr. Elliot da próxima vez que escrever para Bath. Acho que o papai certamente devia saber disso. Conte tudo sobre ele. Anne evitou dar uma resposta direta, mas considerava que a circunstância não só não merecia ser comunicada, como também devia ser ignorada. Ela conhecia a ofensa feita muitos anos antes a seu pai. Suspeitava da parte importante que Elizabeth tinha no caso, e não havia dúvida de que a mera menção de Elliot sempre provocava irritação nos dois. Mary nunca havia escrito para Bath. Coube a Anne todo o aborrecimento de manter uma vagarosa e maçante correspondência com Elizabeth. Pouco depois do café, vieram encontrá-los o capitão e a senhora Harville e o capitão Benwick, com quem haviam combinado dar um último passeio por Lyme. Deviam partir para Uppercross à 1h, e até lá queriam permanecer todos juntos ao ar livre o máximo que pudessem. Anne viu que o capitão Benwick se aproximava dela, assim que todos saíram para a rua. A conversa que haviam tido a noite anterior não o impedia de buscar de novo a companhia dela, e caminharam juntos por algum tempo, falando como antes do Sr. Scott e de Lord Byron, e incapazes como antes, e tão incapazes quanto quaisquer outros dois leitores, de pensar extremamente igual
sobre os méritos de ambos os poetas, até que logo provocou uma mudança quase total na disposição do grupo. E em vez do capitão Benuyck, ela passou a ter o capitão Harville ao seu lado. Senhorita Elliot, disse ele falando em voz baixa, foi uma boa ação fazer meu pobre amigo falar bastante. Gostaria que ele tivesse a sua companhia com mais frequência. É ruim para ele, eu sei, ficar trancado como agora, mas o que podemos fazer? Não podemos separar-nos. Não, disse Anne, é fácil ver que isso é impossível, mas com o tempo talvez sabemos o que o tempo faz em todas as situações de dor. E você deve lembrar-se, capitão Harville, de que o luto de seu amigo ainda pode ser considerado recente, data só do verão passado, pelo que sei. É verdade, com um profundo suspiro, é só de junho, e talvez a notícia lhe tenha chegado até mais tarde, só na primeira semana de agosto, quando ele chegou do Cabo com o Grappoller. Eu estava em Plymouth, com medo de ter notícias dele. Ele enviara cartas, mas o Grappoller, estando a serviço, deveria prosseguir até Portsmouth. Era ali que ele deveria receber a notícia, mas quem a contaria? Não eu. Eu preferiria ser içado no lais da verga. Ninguém podia fazer aquilo a não ser o nosso bom amigo, apontando o capitão Wentworth. O Laconia chegara a Plymouth uma semana antes. Não havia perigo de receber ordens para zarpar de novo. Quanto ao resto, fez tudo por conta própria. Escreveu um pedido de licença, mas sem esperar a resposta, viajou noite e dia até chegar em Portsmouth. Remou até o Grappoller imediatamente e não abandonou o pobre sujeito nem por um instante durante uma semana. Foi isso que ele fez, e ninguém mais poderia ter salvo o pobre James. Pense então, senhorita Elliot, como ele é querido por nós. Anne pensou intensamente sobre a questão e disse em resposta o que seus próprios sentimentos lhe permitiram dizer, ou que os dele podiam suportar, pois ele estava comovido demais para voltar a tocar no assunto. E quando tornou a falar, escolheu um tema completamente diferente. A opinião da senhora Harville de que o marido já teria andado bastante quando voltasse para casa, determinou o percurso que toda a comitiva faria em sua última caminhada. Iam acompanhá-los até a porta da casa, e então voltariam e partiriam. Pelos cálculos que fizeram, só havia tempo para isso, mas quando chegaram às cercanias do Cobb, manifestou-se um desejo geral de dar uma volta por ele mais uma vez. Todos gostaram tanto da ideia e Louisa logo se tornou tão decidida que acharam que 15 minutos a mais não fariam diferença nenhuma. Assim, com toda a espécie de amáveis saudações de despedida, e todo o amável intercâmbio de convites e promessas imagináveis, separaram-se do capitão e da senhora Harville, diante da porta de sua casa, e ainda acompanhados pelo capitão Benuyck,
que parecia não querer desgrudar deles antes do último instante, seguiram em frente para o adequado adeus ao Cobb. Anne viu-se novamente na companhia do capitão Benwick. O mar azul escuro de Lord Byron não podia deixar de ser lembrado ante a vista que se lhes oferecia, e ela deu alegremente a ele toda a atenção possível, porém logo foi forçada a voltar-se para outra direção. Ventava demais na parte alta do novo Cobb, para que se mostrasse agradável às mulheres, e eles concordaram em descer as escadas até o mais baixo, e todos se contentaram em atravessar devagar e com cautela a íngreme rampa, exceto Louisa. Ela tinha de saltar os degraus com a ajuda do capitão Wentworth. Em todos os passeios que fizeram, ele tivera de ajudá-la a saltar todos os murinhos. Ela achava deliciosa aquela sensação. O chão muito duro para os pés dela fez que o capitão se mostrasse menos disposto a fazer aquilo naquele momento. Ele o fez, porém. Ela desceu sã e salva, e imediatamente, para mostrar sua alegria, correu escada acima para saltar de novo. Ele a aconselhou a não fazer isso. Achou que o impacto seria grande demais. Mas não, ele argumentou e falou em vão. Ela sorriu e disse: já decidi que vou saltar. Ele estendeu as mãos, ela saltou meio segundo antes do que devia e caiu no chão de pedra do Cobb debaixo. Quando a levantaram, estava sem vida. Não havia ferimentos, nem sangue, nem contusões visíveis, mas seus olhos estavam fechados. Ela não respirava, seu rosto estava como morto. Quão medonho foi aquele momento para todos os que estavam ao seu redor. O capitão Wentworth, que era quem a havia erguido, ajoelhou-se com ela nos braços, olhando para ela com o rosto tão lívido quanto o dela, em silenciosa agonia. Ela morreu, gritou Mary, agarrando-se ao marido e contribuindo com seu próprio horror para petrificá-lo. E no momento seguinte, Henrietta, cedendo à certeza de que a irmã estava morta, também perdeu os sentidos e teria caído nos degraus se não fosse o capitão Benwick e Anne que a seguraram e a ampararam. Alguém pode ajudar-me? Foram as primeiras palavras do capitão Wentworth em tom de desespero, como se todas as suas forças se tivessem esvaído. Ajude-o, ajude-o, gritou Anne. Pelo amor de Deus, ajude-o. Eu posso segurá-la sozinha. Deixe-me e vá ajudá-lo. Esfregue as mãos dela, esfregue as têmporas. Aqui estão os sais, pegue-os, pegue-os. O capitão Benwick obedeceu, e como Charles na mesma hora se separou da mulher, ambos foram acudi-lo, e Louisa foi erguida e amparada mais firmemente entre eles, e tudo que Anne ordenava foi feito, mas em vão, enquanto o capitão Wentworth, que se encostara à parede para se sustentar, exclamava com a mais amarga agonia:
Ah, meu Deus, o pai e a mãe dela, um cirurgião, disse Anne. Ele compreendeu imediatamente. Aquilo até pareceu revigorá-lo de imediato, e dizendo apenas, é verdade, um cirurgião imediatamente. Começou a sair em disparada, quando Anne apressou em lhe sugerir. O capitão Bennueck não seria melhor o capitão Bennueck? Ele sabe onde encontrar um cirurgião. Todos os que estavam em condições de pensar perceberam os méritos da ideia, e num instante tudo se passou numa questão de instantes. O capitão Bennueck entregou o pobre corpo sem vida inteiramente aos cuidados do irmão e partiu para a cidade com a máxima velocidade. Quanto ao aflito grupo que deixou para trás, era difícil dizer qual dos três ainda no gozo de suas faculdades sofria mais: o capitão Wentworth, Anne ou Charles, que, sendo o irmão realmente muito carinhoso, se debruçou sobre Louisa soluçando angustiado, e só podia tirar os olhos de uma irmã para ver a outra igualmente inconsciente, ou para testemunhar a histérica agitação da esposa que lhe pedia um socorro que ele não podia oferecer-lhe. Anne, cuidando de Henrietta com toda a atenção e zelo e seriedade que o instinto lhe oferecia, ainda tentava de quando em quando proporcionar conforto aos demais. Tentava acalmar Mary, animar Charles, amenizar os sentimentos do capitão Wentworth. Ambos pareciam olhar para ela em busca de orientação. Anne, Anne, exclamou Charles, que fazer agora? Pelo amor de Deus, que devemos fazer agora? Os olhos do capitão Wentworth também estavam voltados para ela. Não seria melhor carregá-la até o albergue? É claro, carreguem-na com todo o cuidado até o albergue. Para o albergue, é claro, repetiu o capitão Wentworth, comparativamente calmo e impaciente para fazer alguma coisa. Eu mesmo vou carregá-la. Musgrove, cuide das outras. A essa altura, a notícia do acidente já se espalhara pelos trabalhadores e barqueiros do Cobb, e muitos se reuniram ao redor deles para fazerem alguma coisa se fosse preciso, e de qualquer modo para gozar da vista de uma jovem morta, ou melhor, de duas jovens mortas, pois a realidade se revelara 2 vezes melhor do que a primeira notícia. Henrietta foi confiada a alguns dos de melhor aparência daquela boa gente, pois embora tivesse parcialmente voltado a si, estava completamente prostrada, e dessa maneira, com Anne caminhando ao seu lado e Charles amparando a mulher, eles se puseram a caminho, percorrendo em sentido contrário, com sentimentos inexprimíveis, o caminho que haviam percorrido tão pouco antes, tão pouquíssimo tempo antes, e com o coração tão despreocupado. Não havia ainda saído do Cobb quando deram com os Harville. O capitão Bennueck fora visto quando passava correndo em frente à casa deles, com a expressão que mostrava que algo não ia bem, e eles partiram imediatamente, sendo informados e orientados pelo caminho até o lugar do acidente. Por mais chocado que estivesse, o capitão Harville
trouxe consigo bom senso e nervos que podiam ser de utilidade imediata, e um olhar entre ele e a mulher decidiu o que devia ser feito. Ela devia ser levada à casa deles. Todos deviam ir à casa deles e lá aguardar a chegada do cirurgião. Eles não vacilaram. Ele foi obedecido, foram todos abrigar-se sob o seu teto. E enquanto Louisa, sob a direção da senhora Harville, era carregada escada acima e colocada em sua própria cama, o marido oferecia assistência, licores e bebidas tônicas a todos que precisassem. Louisa abrira uma vez os olhos, mas logo os fechou de novo, aparentemente inconsciente. Aquilo era uma prova de que estava viva. Porém, o que animou a irmã, e aquela agitação de esperanças e receios, evitou que Henrietta, embora completamente incapaz de ficar no mesmo quarto com Louisa, voltasse a seu estado de inconsciência. Também Mary estava acalmando-se. O cirurgião chegou antes do que parecera possível. Estava todos apavorados, enquanto a examinava, mas ele se mostrou esperançoso. A cabeça sofrera uma grave contusão, mas já vira casos mais graves em que houve recuperação. Não estava de modo algum pessimista, mostrava animação ao falar. Que ele não considerasse o caso desesperado, não dissesse que tudo acabaria em poucas horas, foi a princípio sentido como algo que ia além das esperanças da maioria deles, e pôde-se imaginar o entusiasmo de um tal indulto e júbilo profundo e silencioso depois que algumas fervorosas jaculatórias de gratidão foram oferecidas aos céus. Anne tinha certeza de que jamais esqueceria o tom, a expressão com que o capitão Wentworth dissera graças a Deus, nem a visão dele em seguida, quando se sentou a uma mesa, debruçando-se sobre ela com os braços cruzados e o rosto encoberto, como se exausto pelos múltiplos sentimentos de sua alma, e tentando acalmá-los pela oração e pela reflexão. Louisa nada sofrera, só a cabeça estava machucada. Agora, os presentes precisavam resolver o que deviam fazer quanto à situação geral. Agora já podiam falar e consultar-se uns com os outros. Não havia dúvida de que Louisa devia ficar onde estava, por mais que seus entes queridos lamentassem o incômodo que estariam causando aos Harville. Era impossível removê-la. Os Harville trataram de calar todos os escrúpulos e, na medida do possível, todas as expressões de gratidão. Eles haviam previsto e arranjado tudo antes que os outros começassem a refletir. O capitão Benwick cederia seu quarto a eles e ia dormir em algum outro lugar, e tudo ficou acertado. Só estavam preocupados com o fato de a casa não poder abrigar mais ninguém, e mesmo assim, talvez, pondo as crianças no quarto da empregada, ou se arrumassem uma cama em algum lugar, não perdiam a esperança de abrir lugar para mais 2 ou 3 pessoas, supondo que elas quisessem ficar ali.
Com relação à assistência à senhorita Musgrove, não tivessem nenhuma apreensão em deixá-la inteiramente aos cuidados da senhora Harville. A senhora Harville era uma enfermeira muito experiente, e o mesmo se podia dizer da babá de seus filhos, que vivia com ela havia muito tempo e a acompanhara em todas as suas viagens. Com aquelas duas não faltaria assistência nem de dia nem de noite. E tudo isso era dito com uma irresistível autenticidade e sinceridade de sentimentos. Charles, Henrietta e o capitão Wentworth estavam os três reunidos em consulta, e por alguns momentos foi só um intercâmbio de perplexidade e terror. Uppercross, a necessidade de alguém ir a Uppercross, a notícia ser dada, como podia ser comunicada ao senhor e à senhora Musgrove, o adiamento da manhã, já 1 hora passada depois do horário em que deviam ter partido, a impossibilidade de chegar num tempo razoável. A princípio, não eram capazes de mais nada além de tais exclamações. Mas pouco depois, o capitão Wentworth, recompondo-se, disse: temos de decidir logo. Não temos mais nenhum minuto a perder. Cada minuto é precioso. Alguém deve ir a Uppercross imediatamente. Musgrove, ou você ou eu. Charles concordou, mas disse estar decidido a não ir. Causaria o menor incômodo possível ao capitão e à senhora Harville, mas abandonar a irmã num tal estado ele nem devia nem queria. Isso estava decidido. E Henrietta inicialmente disse a mesma coisa. Ela, porém, logo foi persuadida a mudar de ideia. Qual a utilidade de permanecer ali? Ela, que não era capaz de permanecer no mesmo quarto que Louisa, ou de olhar para ela sem sofrer de um modo que a deixava completamente prostrada. Foi forçada a reconhecer que não seria útil ali, mas ainda não estava disposta a partir, até que, comovida à lembrança do pai e da mãe, desistiu, concordou em ir. Estava ansiosa para chegar em casa. O plano fora traçado até esse ponto, quando Anne, descendo silenciosamente do quarto de Louisa, não pôde evitar ouvir o que segue, pois a porta da sala estava aberta. Então está tudo certo, Musgrove, exclamou o capitão Wentworth. Você fica e eu cuido da casa de sua irmã. Mas quanto ao resto, quanto aos demais, se alguém ficar para ajudar a senhora Harville, acho que deve ser uma só pessoa. A senhora Charles Musgrove vai, é claro, querer voltar para junto dos filhos, mas se Anne ficar, não há ninguém tão indicado, tão capaz como Anne. Ela estacou por um momento para recuperar-se da comoção de ouvir falarem dela assim. Os outros dois concordaram calorosamente com o que ele disse, e ela então apareceu. Você vai ficar, tenho certeza. Você vai ficar e cuidar dela, exclamou ele, voltando-se para ela e falando com ardor, mas também com uma gentileza, que pareceram quase trazer de volta o passado. Ela corou profundamente e ele se recompôs e se afastou.
ela se disse totalmente disposta e pronta a ficar e feliz com isso. Era nisso que ela estava pensando e desejava que lhe permitissem. Um leito no chão do quarto de Louisa seria o bastante para ela, se a senhora Harville não tivesse nada contra. Mas uma coisa e tudo parecia acertado. Embora fosse desejável que o senhor e a senhora Musgrove já estivessem alarmados com o atraso, o tempo necessário para que os cavalos de Uppercross os trouxessem de volta aumentaria terrivelmente a angústia da espera, e o capitão Wentworth propôs, e Charles Musgrove concordou, que seria muito melhor para ele alugar uma chaise no albergue e deixar que a carruagem e os cavalos do Sr. Musgrove fossem mandados para casa na manhã seguinte bem cedo, quando seria muito bom enviar notícias sobre como Louisa teria passado a noite. O capitão Wentworth agora saiu correndo para preparar tudo o que lhe cabia, e as duas damas logo o seguiram. Quando contaram o plano a Mary, porém, toda aquela paz acabou. Ela estava tão indignada e fora de si, queixou-se tanto da injustiça de dever ir embora em vez de Anne que não era nada para Louisa, ao passo que ela era sua cunhada e tinha mais direito de ficar no lugar de Henrietta, porque não podia ser tão útil quanto Anne e ir para casa sem Charles, ainda por cima sem o marido. Não, aquilo era um desaforo. Em resumo, ela falou mais do que o marido podia suportar por muito tempo, e como nenhum dos demais podia opor-se enquanto ele cedia, o resultado só podia ser um. A troca de Mary por Anne passou a ser inevitável. Anne nunca se submetera com maior relutância às injustas e insensatas exigências de Mary, mas tinha de ser assim, e eles partiram para a cidade, com Charles tomando conta da irmã e o capitão Benwick acompanhando-a. Por um momento, enquanto corriam, Anne se entregou à recordação das pequenas circunstâncias que aqueles mesmos lugares haviam testemunhado naquela mesma manhã. Ali, ela ouvira os planos de Henrietta para que o Dr. Shirley partisse de Uppercross. Mais tarde, vira pela primeira vez o Sr. Elliot. Agora, um momento parecia ser tudo o que podia conceder a alguém, a não ser a Louisa ou aqueles empenhos no bem-estar dela. O capitão Benwick demonstrou para com ela a mais atenciosa consideração, e unidos como todos pareciam estar pelas angústias do dia, ela sentiu uma simpatia cada vez maior por ele, e um prazer em pensar que aquela poderia talvez ser uma boa ocasião para aprofundar o relacionamento. O capitão Wentworth estava à espera deles, e uma chaise puxada por 4 cavalos estava pronta para partir, estacionada para a conveniência deles na parte mais baixa da rua, mas sua evidente surpresa e irritação ante a substituição de uma irmã pela outra, a mudança em sua expressão, o espanto, as frases iniciadas e logo interrompidas com que ouvia Charles constituíram uma mortificante recepção para Anne,
ou pelo menos a convencera de que só era apreciada à medida que podia ser útil a Louisa. Ela tentou não perder a calma e ser justa, sem emular os sentimentos de uma Emma pelo seu Henry. Ela teria cuidado de Louisa com um zelo acima do exigido pela afeição comum por causa dele, e esperava que ele não fosse tão injusto a ponto de imaginar que ela se tivesse furtado sem necessidade aos deveres de amiga. Nesse ínterim, ela entrara na carruagem. Ele ajudara as duas a subir e se instalara entre elas. E assim, nessa situação cheia de espanto e emoção para Anne, ela deixou Lyme. Como seria superada aquela etapa, como afetaria as maneiras de ambos, qual seria o relacionamento que teriam, era algo que ela não conseguia prever. Era tudo muito natural, porém. Ele era atencioso com Henrietta, sempre se voltava para ela e sempre que falava era para fortalecer as esperanças dela e para animá-la. Em geral, a voz e as maneiras dele eram deliberadamente calmas. Poupar Henrietta de toda agitação parecia ser o objetivo principal. Só uma vez, quando ela deplorava aquele último passeio ao Cobb, tão insensato e fatal, lamentando-se amargamente do que tivesse sido planejado, ele explodiu como se não pudesse conter-se. Não me fale daquilo, não me fale daquilo, gritou ele. Ah, meu Deus, se eu não tivesse cedido no momento fatal, se tivesse feito o que devia, mas tão animada e decidida, minha querida e doce Louisa. Anne pensou com seus botões. Se agora ocorrer a ele questionar sua opinião anterior sob a universal felicidade e proveito da firmeza de caráter, e se ele não acabara por perceber que, como todas as qualidades do espírito, essa devia ter suas medidas e seus limites, achou que agora dificilmente escaparia a ele que um temperamento capaz de ser persuadido pode, às vezes, ser tão favorecido pela felicidade quanto o caráter mais resoluto. Avançavam velozmente. Anne espantou-se em ver as mesmas colinas e a mesma paisagem tão rápido. Sua velocidade real, aumentada por certo medo quanto à conclusão da viagem, fez que a estrada parecesse ter a metade da extensão que tinha na véspera. Estava cada vez mais escuro, porém, quando chegaram ao vilarejo de Uppercross, e durante algum tempo se fez um completo silêncio. E Henrietta, acocorada num canto, com um xale sobre o rosto, dava esperança de que, de tanto chorar, adormecera. Quando atravessaram a última colina, Anne se viu de repente interpelada pelo capitão Wentworth. Com uma voz baixa e cautelosa ele disse: venho pensando no que é melhor fazermos. Inicialmente, ela não deve apresentar-se. Ela pode não suportar. Tenho pensado se não é melhor você ficar com ela na carruagem enquanto eu vou e conto tudo ao senhor e à senhora Musgrove. Que você acha? Ela concordou. Ele ficou satisfeito e não disse mais nada, mas a lembrança de ter sido consultada por ele
continuou sendo um prazer para ela, como prova de amizade e de respeito pelo seu discernimento, um grande prazer o qual não diminuiu mesmo tudo isso, significando uma espécie de despedida. Quando terminou a penosa comunicação da notícia em Uppercross e viu o pai e a mãe tão calmos como ele podia esperar, e a filha bem melhor por estar com eles, o capitão Wentworth anunciou sua intenção de voltar a Lyme na mesma carruagem, e assim que os cavalos terminaram sua ração, ele partiu.